português, então poderia ler os slides. E assim como o Walter falou, eu também não consigo expor tão bem quanto o Eduardo, eu bem que gostaria. Então, paciência, né? A gente vai tentando. E como o Eduardo já mencionou, eu desconfio um pouco da ideia da interpretação. Eu falei sobre isso no evento, no seminário dos lógicos, no seminário ibero-americano de lógicos. E a minha fala de hoje vai ser uma tentativa, então, de motivar um pouco esse ceticismo sobre interpretações. Eu espero que, no final das contas, eu consiga sair com um pequeno ponto, assim, a favor também dessa ideia. Vamos lá. A introdução, então, bem, como vocês sabem, as lógicas paraconsistentes são sistemas que violam a lei da explosão. Isso é uma maneira bem grosseira de colocar. E tem uma contradição, quer dizer, de uma fórmula e da sua negação, você não infere qualquer outra fórmula. Então, essa é uma das caracterizações de lógica paraconsistente. E o ponto é que, idealmente, quando você pensa numa inferência inválida, o que você precisa para tornar uma inferência inválida é mostrar que é possível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa. Então, como você sabe, no caso dessa inferência da explosão, para tornar ela inválida, seguindo essa nossa ideia intuitiva de inferência inválida, a gente precisaria ter, basicamente, uma contradição verdadeira e alguma outra fórmula, qualquer que fosse falsa. E é daí que vem essa questão, que é também o título do nosso workshop, em que é o assunto que dá origem a essas controvérsias todas, sobre a interpretação da paraconsistência. Como é que a gente deve entender, então, a violação da explosão, se isso deve levar a gente a acreditar, então, que existem contradições verdadeiras? Pareceria bastante forte você pensar que o fato de você adotar uma lógica paraconsistente compromete você, logo de cara, assim, diretamente, com a ideia de que algumas contradições são verdadeiras, né? Parece ir longe demais. E interpretar, então, a lógica paraconsistente é dar uma explicação para isso, né? Ou defender que, de fato, tem que se comprometer com uma contradição verdadeira, ou então dar alguma outra explicação, contar outra história sobre como isso funciona. No momento, como o Eduardo enumerou, eu deveria ter terminado com ele, porque aí eu poderia ter me beneficiado da fala dele mais diretamente. Uma das opções é que você aceite que realmente você segue a noção tradicional de validade, com preservação da verdade, e que para que uma inferência seja inválida, você tem, assim, como no caso da explosão, contradições verdadeiras e uma conclusão falsa. Então, as premissas são verdadeiras. Essa forma de entender a paraconsistência, então, como indicando que você tem premissas verdadeiras e conclusão falsa, e no caso da explosão, então, uma contradição verdadeira, é o que se conhece hoje como dialeteísmo, né? O dialeteísmo é, por definição, a tese de que algumas contradições são verdadeiras. Então, na leitura mais rápida e mais simples, a paraconsistência parece exigir o dialeteísmo, né? Então, fazendo um vínculo bem forte entre um sistema formal e uma certa interpretação da paraconsistência. Por isso que eu falei aqui, aparentemente, né? Mas você pode resistir a essa leitura direta e você pode, então, ter uma compreensão, um entendimento da natureza das contradições que é alternativa, que é basicamente a abordagem epistêmica, que é a abordagem que foi sugerida pelo Walter e pelo Abílio, e que o Eduardo também tem discutido bastante, nos artigos que ele mesmo mencionou. Então, a proposta da abordagem epistêmica, falando rapidamente, é que essas contradições, isso apareceu no nosso debate anterior, elas devem ser entendidas não em termos de verdade, mas em termos de evidência não conclusiva. Então, quando você tem uma contradição, alguém afirmando alfa e afirmando não alfa, no contexto de um sistema paraconsistente, você não aceita que ambas as proposições são verdadeiras,
mas que tem evidência para cada uma delas e que essa evidência é provisória, ela é não conclusiva. Um exemplo simples de uma situação envolvendo evidência seria, por exemplo, em um júri, onde você tem uma testemunha fazendo uma afirmação e outra testemunha negando essa mesma afirmação. Então, cada uma das alegações conta como uma evidência, uma a favor da verdade e uma a favor da falsidade da afirmação, e aí você não precisa considerar que essas afirmações são verdadeiras. Então, tem como uma forma de você, digamos assim, esvaziar um pouco do conteúdo do dialeteísmo e ter uma abordagem mais epistêmica das contradições. Basicamente, o plano é que, com um pouco mais de investigação, você descobre que uma das duas afirmações, pelo menos, deve ser falsa e a outra verdadeira. Então, esse é um pano de fundo do debate sobre interpretações. Qual é o grande objetivo, então, de interpretações? É você ou fundamentar o dialeteísmo ou fundamentar uma forma de resistir ao dialeteísmo, quando se adota uma lógica paraconsistente. E nessa fala, então, eu gostaria de examinar justamente a abordagem epistêmica. Porque se o plano é você evitar falar de contradições verdadeiras, um caso interessante, então, o Eduardo esteve falando sobre certas interpretações que não são adequadas para certas lógicas, então, isso é muito interessante. Então, basicamente, é um teste que eu gostaria de fazer aqui também, é ver como a abordagem epistêmica trataria justamente da principal motivação para o dialeteísmo, que é o paradoxo do mentiroso. Como muitas pessoas já contaram, pessoas já, você acredita que existem contradições verdadeiras, então dá um exemplo. E ele, em geral, responde o paradoxo do mentiroso. Certo? Então, mesmo que hoje em dia ele esteja falando que essa não é a principal motivação, ou não é a mais interessante, é a mais famosa e a que é mais usada para motivar o dialeteísmo, para motivar a adoção de contradições verdadeiras. Então, como vocês sabem, o paradoxo ele é derivado usando recursos bastante simples, né? De uma linguagem natural, por exemplo. E, sendo um paradoxo, então, você parte de um ponto de partida bastante intuitivo e chega numa contradição. E é difícil de você apontar onde é que aconteceu o problema. E o que é mais interessante é que ele é um paradoxo sobre o conceito de verdade. Então, ele gera uma contradição, justamente sobre a nossa verdade. E vocês vejam que, aparentemente, já surge uma tensão aí, que é de como a abordagem epistêmica vai acomodar essa contradição, se o plano é que nenhuma contradição deve ser entendida como verdadeira. Então, se a gente vai interpretar, em outras palavras, se a gente vai interpretar as contradições em termos de evidência, e o paradoxo do mentiroso é uma contradição, a gente precisa explicar como ele se encaixa nesse quadro teórico de que as contradições envolvem apenas evidências não conclusivas. Esse é o ponto. Seria como um teste. Eu acho que esse teste é interessante, porque, como eu já falei em outras ocasiões, eu acho que ele vai trazer à tona algumas tensões na abordagem epistêmica e, possivelmente, muito talvez, ele vai favorecer a ideia de que talvez não seja tão legal a gente adotar o modelo tripartite, mas isso é só uma esperança bem vaga, né? Vamos ver. Então, eu passo agora a simplesmente recapitular alguns pontos básicos da abordagem epistêmica, que eu acho que vão ser importantes para a discussão que eu vou fazer sobre como acomodar o paradoxo do mentiroso nessa abordagem epistêmica. Eu menciono o artigo do Walter e do Abílio, que saiu na Síntese, e basicamente eles dividem, então, as formas de você entender uma contradição, as interpretações disponíveis para a lógica paraconsistente, em 3 grandes grupos. O dialeteísmo, que seria aquela primeira que nós vimos de que as contradições podem ser verdadeiras. Então, uma das formas de você explicar como a explosão falha é em termos de contradições verdadeiras. Teria uma segunda abordagem pragmática, que simplesmente usa os recursos da lógica paraconsistente, mas não discute a natureza das contradições. E teria a abordagem epistêmica, então, que seria digamos assim, a concorrente natural do dialeteísmo, né, que sustenta que as contradições, elas não
lidam com a noção de verdade. As contradições são, na verdade, um resultado, um artefato da linguagem, do pensamento, das teorias, e ficam só nas teorias. Elas são melhor tratadas como, em termos epistêmicos, de uma evidência não conclusiva. Outra forma de se colocar a disputa, então, entre esses dois concorrentes, dialeteísmo e abordagem epistêmica, seria em termos de contradições que são ontológicas e contradições que são epistemológicas. Basicamente, segundo o dialeteísmo, na interpretação do Walter e do Abílio, as contradições das lógicas paraconsistentes, sendo verdadeiras, elas são ontológicas, porque o que torna uma sentença verdadeira, então, seria a realidade. Então, se você aceita que algumas contradições são verdadeiras, então há uma realidade contraditória por trás disso, tornando essas contradições verdadeiras. E a contradição epistêmica, aqui ela ganha uma nova característica, é que na medida em que as contradições são epistemológicas, elas não alcançam a realidade, elas estão sempre relacionadas com a representação do conhecimento, com certas teorias do pensamento e a linguagem. E na medida em que essas contradições aparecem em teorias por exemplo, teorias, isso significa que, bem, a teoria já não é verdadeira, ela não alcança a realidade, e a contradição fica restrita a essa teoria, né? Ela não vai tocar na realidade. Então, isso é um bom indício de que a teoria, por exemplo, não é verdadeira. Então, nas palavras deles, então, aceitar alfa e não alfa, que é o que você precisa fazer para violar a explosão, pode ser entendido, então, como informação conflitante sobre a fórmula alfa, no sentido de que você tem razões não conclusivas para aceitar a verdade e a falsidade de alfa. Então, isso que eles chamam de evidência conflitiva, ou conflitante. Então, não é entendido em termos de verdade. Você tem razões para aceitar alfa e não alfa, mas você não aceita que ambas são verdadeiras. E mais, a falha da explosão, então, pode ser interpretada como um excesso de informação. Você tem informação demais, tem informação tanto para alfa quanto para não alfa. E aceitar algumas proposições contraditórias, em algumas circunstâncias, não precisa significar que a realidade é contraditória. Você pode parar antes de chegar no dialeteísmo. Então, ela pode ser considerada como um passo no processo de adquirir conhecimento, que em princípio poderia ser revisado. Então, qual que é o plano? O plano é que quando você tem uma teoria contraditória, o fato de que você deriva uma contradição nessa teoria mostra que, na verdade, você está no processo de adquirir conhecimento, e esse passo no qual você chegou a uma contradição, essa teoria contraditória, precisa ser revisada. O mesmo vale, por exemplo, numa situação de um julgamento. Então, se você tem relatos contraditórios, você está ainda no processo de adquirir conhecimento acerca do que realmente aconteceu. Então, você só tem evidências, não tem realmente o relato verdadeiro. Mais investigação é preciso para resolver o problema. Então, essa é outra característica importante da abordagem epistêmica, né? Essa restrição das contradições ao aparato representacional que não alcança a realidade. Então, eles conseguem manter uma característica intuitiva de que quando você deriva uma contradição em uma teoria, isso é um mau sinal para a teoria. Ela vai precisar ser revisada de algum modo. E tem um terceiro aspecto, então, além desses dois aspectos, que é você tratar a evidência como as contradições em termos de evidência, que é não conclusiva, e de que uma contradição indica, então, uma teoria defeituosa que precisa ser revisada, tem um terceiro aspecto, que é eu chamei aqui de uma forma de um compromisso com uma espécie de abordagem descritivista da lógica. Isso é comum em praticamente todas as propostas de lógica paraconsistente, porque basicamente o que um lógico paraconsistente faz para motivar o desenvolvimento dos sistemas dele é falar, olha, as contradições ocorrem, a maioria dos contextos e das circunstâncias, então a gente precisa de uma lógica que capture esse fato. A gente precisa descrever esse tipo de fenômeno que está acontecendo. Então, o plano é basicamente aceitar que as pessoas se contradizem ou que existem teorias contraditórias e tentar capturar as práticas inferenciais desses contextos. Então, nesse sentido, as lógicas paraconsistentes e a abordagem epistêmica, então,
com uma interpretação da lógica paraconsistente, ela tem esse ingrediente descritivo, de tentar manter ou preservar certas práticas que envolvem a contradição. Como estou citando aqui, né, o plano é que nós queremos expressar como as pessoas realmente e naturalmente tiram inferências quando o critério é a preservação de evidências. Então, o plano é você dar uma descrição razoavelmente fiel das práticas das pessoas quando se trata de evidência conflitiva. Então, tem esse componente descritivo, é uma tentativa de não tentar passar por cima dessas características. E, por fim, só para ficar completamente autocontida essa fala, eu menciono o paradoxo do mentiroso, que em uma das suas formulações, ele tem várias formulações, como vocês podem ver no verbete na Enciclopédia Stanford, por exemplo. Mas, em uma das formulações, o mentiroso é uma sentença que diz a si mesmo que ela não é verdadeira. E como vocês devem saber, um raciocínio simples, partindo dessa hipótese, né? Se a sentença L, que afirma a si mesma que ela não é verdadeira, se ela é verdadeira, você consegue raciocinar simplesmente e chegar na conclusão de que ela não é verdadeira. E se você supõe que ela não é verdadeira, de novo, é bem fácil de chegar na conclusão de que ela é verdadeira. Então, a conclusão é de que, aparentemente, ela é verdadeira e não verdadeira, o que seria uma contradição verdadeira, segundo os dialeteístas. Então, como o próprio Priest, o dialeteísta mais famoso, coloca, a derivação do mentiroso fornece evidência de que a sentença é verdadeira e também de que ela não é verdadeira. Então, aparentemente, a gente tem boa evidência de que ela é uma contradição verdadeira, pelo fato de que a gente tem uma derivação. Esse é o paradoxo do mentiroso. Então, ele é formulado em termos do conceito de verdade, e o ponto é como a gente vai encaixar a conclusão do paradoxo, de que ele é verdadeiro e não é verdadeiro, na abordagem epistêmica. Como a gente vai tentar interpretar isso epistemicamente? Porque o plano, como o próprio Eduardo colocou, o plano, a princípio da abordagem epistêmica, seria de que, quando a gente tem uma contradição, a gente deve tentar entender ela, então, em termos epistêmicos, em termos de evidência, e rejeitar a abordagem dialeteísta, como sendo, por exemplo, ou equivocada ou não necessária, depende de como você quer ver, e a gente consegue acomodar as contradições só em termos da abordagem epistêmica. Ela seria muito mais econômica em vários sentidos. Então, agora eu passo a considerar quais seriam as possibilidades de se acomodar a contradição do paradoxo do mentiroso na abordagem epistêmica. Então, basicamente, me parece que tem 3 opções para lidar com essa contradição no contexto da abordagem epistêmica. Primeiro, ela é uma contradição sobre evidências. Então, a gente vai direto ao ponto da abordagem epistêmica. Bem, como toda contradição, essa contradição deve ser entendida em termos de evidência, e a contradição do mentiroso também. Então, seria a primeira opção, a mais direta. A segunda opção seria falar, não, a contradição do paradoxo do mentiroso realmente é uma contradição sobre o conceito de verdade. E aí a gente precisaria explicar o que fazer com ela, já que, na abordagem epistêmica, a noção de verdade, eu não mencionei isso, mas a noção de verdade, menciono agora, a noção de verdade, ela é tratada classicamente. Então, a lógica clássica é que trata das proposições que são verdadeiras, que têm uma evidência conclusiva já e não meramente provisória. Então, você poderia pensar, não, o paradoxo realmente é um paradoxo sobre a verdade e a gente tem que dar um jeito nele. Uma terceira opção é falar, bem, a contradição do paradoxo mentiroso, ela é sim sobre a verdade, mas ela fica restrita a uma teoria. Seria basicamente alguma coisa como uma teoria ingênua. Ela não seria uma contradição, uma teoria verdadeira sobre a verdade. Cada uma dessas opções, me parece, ela tem algum tipo de respaldo na abordagem epistêmica. Mas elas vão, todas elas, entrar em tensão com alguma característica da abordagem epistêmica.
E eu acho que parte da razão disso vem do fato de a gente estar pensando que tem que ter um ingrediente que é uma interpretação. Vamos lá. Então, a primeira opção seria ver o mentiroso como envolvendo uma contradição acerca de evidências. Então, a resposta seria simples para o mentiroso. O mentiroso é um paradoxo que, de algum modo, deve ser restrito à linguagem e não à realidade. Então, é um paradoxo sobre a linguagem que não atinge a realidade e, nesse sentido, a gente tem uma boa notícia, porque se ela é uma contradição em uma linguagem somente, então a gente está exatamente no âmbito da abordagem epistêmica, a gente tem os recursos de uma lógica paraconsistente, e a gente pode usar essa lógica paraconsistente para tratar da contradição, ou seja, para evitar a explosão e raciocinar no contexto em que a contradição aparece. A gente tem que tentar, de algum modo, interpretar essa contradição do paradoxo em termos de evidência. E aí vai ficar tudo bem. Outra boa notícia disso é que a gente pode, então, evitar qualquer tipo de engenharia conceitual, digamos assim, para tratar da contradição. A gente não precisa dizer, não, mas a teoria vai ser revisada, a gente precisa de uma nova teoria da verdade. Não, a gente pode manter o funcionamento intuitivo da teoria que levou a essa contradição e, em certo sentido, isso pode ser bom. Na notícia, aparentemente, é que a contradição do paradoxo deve ser entendida, então, como sendo sobre evidência não conclusiva e não sobre verdade. Porque lembre, se você vai adotar a abordagem epistêmica, todas as contradições são sobre evidência não conclusiva. O problema é que é difícil de entender o paradoxo do mentiroso como tratando só com evidência não conclusiva. Como o Priest mostrou, a gente tem ótimas razões para aceitar que o paradoxo é verdadeiro, a sentença paradoxal é verdadeira e também falsa. E quais são essas razões? São as derivações. A derivação de que a sentença é verdadeira e a derivação de que a sentença é falsa. A própria prova da conclusão. Em outras palavras, é difícil você pensar que a derivação do paradoxo fornece uma evidência não conclusiva para a sua conclusão, ou seja, para uma contradição verdadeira, porque fica difícil você pensar no que mais você poderia querer para que essa evidência fosse conclusiva. É como se você aparentemente não tem o que dizer, o que acrescentar. Você não poderia dizer, bem, investigando um pouquinho mais, a gente iria descobrir qual é o valor de verdade dele. É diferente do caso do julgamento, onde você tem duas testemunhas, uma afirma A, a outra afirma não A, e você fala, bem, se eu investigar mais um pouco, eu vou descobrir qual das duas está falando a verdade. No caso do mentiroso, é difícil você fazer isso, porque a evidência é justamente uma derivação, uma dedução, usando certos princípios básicos, e é praticamente impossível você falar que uma delas, no futuro, com mais investigação, vai estar certa, e a outra vai estar errada. Então, entender a derivação em termos de evidência não conclusiva parece perder alguma coisa. Então, nesse sentido que é difícil de você ver a derivação como sendo uma evidência defeituosa ou menos do que ideal para a verdade de uma contradição. Então, nesse sentido, parece bastante contraintuitivo você falar que a derivação da contradição verdadeira no mentiroso é mais razoavelmente entendida em termos de evidência não conclusiva. Porque fica difícil de você dar sentido para a ideia de que, bem, investigando um pouquinho mais, a gente descobre qual delas é verdadeira e qual delas é falsa. Certo. Mas alguém poderia surgir uma objeção para minha objeção. Então, eu fiz uma objeção de que fica complicado de encaixar o paradoxo mentiroso nos moldes da teoria da abordagem epistêmica. Não é fácil de você interpretar o paradoxo em termos epistêmicos, mas poderia haver uma objeção. A objeção poderia ser a seguinte:
usando os recursos da teoria epistêmica. Que essa derivação ela indica que, na verdade, a teoria ingênua, na qual o paradoxo é derivado, ela é uma teoria defeituosa. Ela não é uma teoria que alguém possa aceitar como verdadeira. E o que a contradição mostra, na verdade, é que essa noção intuitiva de verdade ela deve ser revisada através de alguma teoria clássica ou consistente da verdade, como, por exemplo, a teoria de Tarski. O problema com essa ideia de que alguém poderia tentar resistir à objeção e falar, não, mas veja, a teoria intuitiva não consegue provar que a contradição é verdadeira porque, no fundo, uma contradição mostra que aquela teoria é defeituosa e o conceito de verdade precisa ser revisado. Tem 3 objeções curtas para isso. Eu pretendo, então, ir mais rápido. É que ela não parece ser muito confortável com a abordagem, com a faceta descritivista da abordagem epistêmica. O plano era capturar exatamente como as pessoas raciocinam em casos envolvendo contradição. Então, se você fala, mas não no caso da verdade. No caso da verdade, as pessoas estão erradas em raciocinar desse modo e a gente precisa revisar os modos como as pessoas raciocinam. Então, nesse caso, aparentemente, você está abandonando ou está entrando em tensão com uma das características básicas da abordagem epistêmica, que é essa característica descritivista. E claro, dependendo de quanto você aceita essa revisão do conceito de verdade, se você mantém alguns aspectos da tua abordagem descritivista, falando, não, mas a gente ainda tem muitas características de raciocínio intuitivo, você pode deixar aberto um espaço para paradoxos reforçados. Então, a revisão vai ter que ser muito radical. E mais, tem mais um problema grave que vai aparecer novamente depois, é que se você sustenta que a teoria da verdade precisa ser revisada, ainda assim a gente tem um problema. O que fazer com a teoria intuitiva? Porque é mais ou menos como no caso da teoria ingênua de conjuntos de Cantor. Na teoria ingênua de conjuntos, a gente deriva uma contradição e sabe como revisar ela, por exemplo, para uma teoria consistente, como Zermelo-Fraenkel. E não tem problema nenhum em você usar uma lógica paraconsistente para fundamentar a teoria ingênua de conjuntos de Cantor e ter um conjunto contraditório. Mas a teoria de Cantor ainda está lá, então ela ainda é contraditória, inconsistente. O problema é o que fazer com a teoria da verdade. Se a teoria da verdade ingênua continua provando uma contradição, parece que o dialeteísta ainda vai ter um ponto para sustentar que a gente consegue provar contradições verdadeiras. Então, ela fica meio que não explicada pela abordagem epistêmica se alguém que adota a abordagem epistêmica resolve mudar para uma teoria da verdade consistente. A gente ainda não sabe o que fazer com o paradoxo do mentiroso. Ele fica meio que nas mãos do dialeteísta. Lembrando que é um sinal de uma teoria defeituosa ou temporária que ela prova uma contradição. Então, se você abandona essa teoria a favor de uma teoria consistente, ainda assim aquela teoria defeituosa ela precisa de uma explicação paraconsistente. Aparentemente esse é o plano. E nesse caso aqui a gente ficaria sem essa explicação. Então, outra opção, um pouco mais radical, seria, conceder que a contradição envolvida no paradoxo mentiroso é realmente uma contradição sobre o conceito de verdade e não envolve o conceito de evidência não conclusiva. E como quem cuida da noção de verdade é a lógica clássica, isso significa que a gente tem que evitar essa contradição. Então, a gente tem que adotar uma teoria sobre a verdade que é bem mais revisionista, como, por exemplo, a teoria de Tarski. Isso, apesar de não ter sido sugerido por Walter e Abílio e por ninguém que eu conheço, parece estar implícito quando você sugere que a noção de verdade é tratada pela lógica clássica, enquanto que certas contradições são tratadas epistemicamente pela lógica paraconsistente. Então, essa sugestão não estaria tão distante de uma possível sugestão da abordagem epistêmica. Então, basicamente, a proposta seria, não, a contradição sobre a verdade requer uma revisão na teoria da verdade para que ela se mantenha consistente. Quais são os problemas com essa sugestão?
O problema é você motivar esse tratamento especial de uma contradição, como aquela gerada pelo paradoxo do mentiroso, em oposição ao tratamento de outras contradições. Quer dizer, por que você seleciona a contradição do mentiroso para ter um tratamento especial, para servir, digamos assim, para ter um tratamento revisionista da verdade, mas você aceita que uma teoria como a teoria de conjuntos intuitiva, por exemplo, ela pode ser tratada paraconsistentemente. A teoria do átomo de Bohr, por exemplo, que envolve certas contradições, também pode ser tratada paraconsistentemente. Então, por que você não dá o mesmo tratamento para essas teorias? Por que você não recusa aceitar as contradições delas? Então, basicamente, o ponto é que você não consegue traçar, por uma questão de princípios, uma linha clara entre as contradições que você vai tratar paraconsistentemente e outras que você vai simplesmente tentar eliminar a favor da consistência. Por quê? Porque, bem, alguém poderia ser dialeteísta e falar, não, como você já está aceitando várias contradições que você vai tratar paraconsistentemente, aceite mais essa e trate a contradição do mentiroso também paraconsistentemente e vire dialeteísta. Assim você tem um tratamento uniforme para todas as contradições. Ou você pode cair para o outro lado da linha. Isso é totalmente clássico. Fala, bem, já que você não aceita a contradição do mentiroso, então não aceite as outras contradições também e busque sempre um tratamento clássico para todas elas. Então, nesse sentido, tentar separar uma contradição como sendo especial para se servir como alvo de uma revisão conceitual parece um pouco difícil de motivar, no caso da abordagem epistêmica. E claro, assim como na questão anterior, sobra ainda o problema de o que fazer com a teoria ingênua inconsistente. Se você vai propor que ela vai ser revisada, a teoria ingênua deixa de ser ingênua e passa a ser uma teoria revisada, mas ainda assim permanece uma teoria ingênua inconsistente. E o dialeteísta pode se beneficiar disso e falar, olha, mas essa teoria aqui você não dá conta. Então, tem ainda uma dificuldade com isso. E por fim, teria uma terceira opção, que é você sustentar que a contradição do paradoxo do mentiroso ela é uma contradição, mas só numa teoria. Basicamente, o ponto seria que o paradoxo mentiroso é uma contradição, é um paradoxo semântico sobre o conceito de verdade, mas ele é sobre um conceito de verdade, digamos assim, que falhou, defeituoso. É uma teoria sobre a verdade, a teoria ingênua, que deriva uma contradição. Então, ela já não é a teoria verdadeira sobre a verdade, ou a teoria final, ou a melhor teoria. A gente viu que uma das características da abordagem epistêmica é essa, né, de que uma teoria inconsistente, ela, em geral, ela é uma teoria que está no meio do caminho da nossa busca por conhecimento. Então, ela é uma teoria que vai ser superada eventualmente. Então, a gente poderia falar o mesmo, olha, o paradoxo mentiroso simplesmente evidencia que essa teoria, a teoria ingênua, ela é algo que vai ser superado e até já foi superado. O ponto é, a teoria ingênua, então, ela nos daria uma noção de contradição, a noção de verdade nela gera uma contradição que está simplesmente dentro dessa teoria, não atinge a realidade. E gera, então, essa concepção de que a teoria ingênua da verdade não é a teoria final. A gente tem que mudar de teoria sobre a verdade. O problema é o seguinte, se você aceita que as teorias contraditórias não chegam na realidade, elas não atingem o mundo concreto, digamos assim, mas que elas podem atingir as contradições, as nossas teorias, inclusive as nossas teorias semânticas sobre a verdade, e que nessas teorias, então, você pode ter uma contradição verdadeira, mas que ela não vai chegar na realidade, porque essa teoria simplesmente é, de algum modo, defeituoso, a gente tem basicamente algo muito parecido com o que se chama de dialeteísmo semântico. O dialeteísmo semântico é uma versão mais suave de dialeteísmo, que diz que exatamente isso, que o mundo concreto não é contraditório, as nossas teorias, as boas teorias sobre esse mundo real não são contraditórias, mas ainda assim, as nossas teorias sobre o conceito de verdade, elas podem provar algumas contradições.
Então, isso é exatamente o que a abordagem epistêmica também estaria dizendo aqui. A diferença aqui é que, enquanto que o dialeteísta semântico estaria vendo a nossa teoria ingênua sobre a verdade como o paradoxo, como uma boa teoria que descreve exatamente o comportamento da verdade, a verdade é realmente um conceito contraditório, mas que simplesmente não, essa contradição simplesmente não se transmite para a realidade. O amigo da abordagem epistêmica, né, o defensor da abordagem epistêmica, estaria vendo essa teoria ingênua sobre a verdade, pelo fato de ela ser contraditória, como defeituosa. Então, basicamente, o que a gente teria aqui seria um debate sobre como escolher a nossa teoria sobre a verdade. O dialeteísta semântico estaria dizendo, a teoria inconsistente é boa. E a abordagem epistêmica estaria dizendo, ela fracassou, ela derivou uma contradição, então ela está errada. Mas é difícil de motivar isso, tendo em vista, mais uma vez, a ideia de que a gente tem que tentar capturar o modo como as pessoas raciocinam com as contradições, pelo menos na lógica paraconsistente. O dialeteísta semântico parece que tem um ponto a mais aqui, porque ele vai dizer, bem, tem um modo como as pessoas raciocinam com o conceito de verdade, que é altamente intuitivo e leva a uma contradição, que a minha teoria sobre a verdade captura. Enquanto que o amigo o defensor da abordagem epistêmica vai falar, não, isso precisa ser revisado, a noção de verdade não pode ser inconsistente. Então, nesse debate entre escolher a teoria inconsistente e escolher uma teoria que revisa a inconsistência, aparentemente o dialeteísta consegue cumprir as próprias exigências propostas pelos defensores da abordagem epistêmica, que é capturar o modo como as pessoas raciocinam. Então, nesse sentido, aparentemente a abordagem deles seria mais simples e estaria em vantagem aqui também. Então, a única razão aparente para a gente não aceitar o dialeteísmo, no caso do dialeteísmo semântico, seria uma resistência a aceitar contradições verdadeiras. E bem, mas o ponto era a gente conseguir motivar isso e não rejeitar isso por princípio. Então, como conclusão, como eu tentei apontar aqui, tem algumas tensões, algumas dificuldades, as maneiras de você tentar tratar do paradoxo do mentiroso na abordagem epistêmica, elas acabam gerando algum tipo de conflito com os próprios requisitos básicos da abordagem epistêmica. E quais são essas tensões da onde é que eu acho que vêm essas tensões? Em primeiro lugar, que a abordagem epistêmica ela acaba misturando ou tentando tratar ao mesmo tempo de duas visões incompatíveis da lógica. Tanto uma versão descritivista, de você descrever como as pessoas realmente raciocinam, quando se trata de contradições, quanto uma abordagem revisionista, que é você tentar revisar o modo como as pessoas raciocinam quando se trata da noção de verdade. Então, quando você tem um paradoxo como um mentiroso, que de fato deriva uma contradição de um modo aparentemente razoável, a princípio razoável, sobre o conceito de verdade, você não sabe para que lado você se joga para tratar dessa contradição. Você deve descrever ela e aceitar a contradição verdadeira, ou revisar isso e mudar para uma lógica clássica. Como eu tentei argumentar, as duas opções acabam gerando problema. E mais, e aqui vem o ponto de resistir ao modelo tripartite. Ela parece gerar um conflito entre duas abordagens das contradições. A primeira abordagem seria interpretar as contradições em termos de evidência. E foi assim que eu apresentei a abordagem epistêmica. Ela é uma tentativa de resistir ao dialeteísmo, interpretando as contradições em termos de evidência. Então, tem uma contradição, você tem que ler ela em termos de evidência. Ela significa algo em termos de evidência. E isso gera o problema com o paradoxo do mentiroso. É daí que eu acho que vem grande parte das dificuldades. Essa tentativa de, dada uma contradição, você ter que ler ela, entender ela em termos de evidência. E a outra abordagem para as contradições, que eu acho que evitaria o modelo tripartite, então, usando essa terminologia muito boa, é modelar a evidência em termos de paraconsistência. Então, você tem o uso que as pessoas fazem de evidência,
e aí você pode usar a lógica paraconsistente para tentar capturar isso. Isso, segundo a abordagem não tripartite, é uma forma de você aplicar a lógica paraconsistente. Essa segunda abordagem evitaria o tipo de tensão com o paradoxo do mentiroso, porque ele não exige que você dê conta de toda e qualquer contradição em termos de evidência. Então é algo muito mais relacionado com a lógica aplicada. Seria uma questão de sucesso ou não sucesso na aplicação de uma lógica. Então acho que quando a gente começa a mudar o modo de ver as coisas, me parece, a gente consegue evitar esse tipo de conflito e de tensão que surgem na abordagem epistêmica. Então acho que ela poderia ser bem sucedida no caso dela começar a separar essas questões e, me parece, então, evitar ou se afastar um pouco do modelo tripartite. Mas isso é um chute que eu... Um chute não, é uma sugestão que eu estou dando agora de como isso poderia ser feito. Certo? Aqui estão as minhas referências. Eu tenho todos os artigos praticamente do Walter e do Abílio. E também tem o livro do Priest, da Truth to be a Liar. Certo? Obrigado, era isso. Muito obrigado. Palmas virtuais aí para o Jonas pela apresentação. Muito boa também. Obrigado. Bom, a partir de agora, a gente tem momento para perguntas, né? As inscrições estão abertas. O Abílio já se inscreveu, pelo que eu estou entendendo aqui. Ok, então... Abílio... Mas eu posso ficar o terceiro, para não ficar sempre o segundo. Tem o Abílio e o Walter, já, então, pela hora. E depois o Eduardo também. O segundo, então. Ele ergueu 2. Então, se você não quiser ficar sempre o segundo, então a gente tem o Eduardo. Eu ofereço o lugar para o Eduardo, pronto. Então, ajeitando a lista aqui, Abílio, Eduardo, depois Walter. Depois a gente continua aqui com as inscrições, ok? Então, Abílio, fique à vontade. Everton, deixa eu te colocar uma pergunta, desculpe, uma colocação. Sim. A professora Ítala me escreveu, eu te passei uma mensagem agora, dizendo que ela não conseguiu entrar e tal, papapá. Tem alguma dificuldade se ela não fez a inscrição? Não precisa, né? Não precisa, não. Você passou o link para ela e ela já está aqui dentro, eu acho, pelo que eu vi. Né? E a segunda coisa é que amanhã eu não vou poder participar, porque eu tenho o meu seminário, eu sou o coordenador do seminário de lógica, do nosso Colóquio Log CAI, do nosso seminário de lógica, amanhã eu estou ocupado com isso, bem na hora do nosso aqui. Tá? Só para avisar isso. Fecha o meu parênteses aqui, desculpe. Bom, mas você vem no teu, né? Senão, sim, senão depois eu não consigo falar contigo, tá? Só isso. Tá bom. Boa tarde a todos. Eduardo, oi, é Ítala. Oi, tudo bom? Eu não... É que eu entendi que o Google enviaria o link e eu não recebi. Aí tentei entrar, não consegui, pedi para o Walter e ele me deu. É que eu não recebi o link e eu me inscrevi ontem. Dá algum problema. Eu acho que a inscrição, então, não deu certo, Ítala. A gente pede desculpa, então. Mas não, você desculpa. Agora eu estou bem já. Você pode usar esse mesmo link para os demais dias. A gente vai continuar usando o mesmo link, ok? Tá ótimo. Obrigada. Gostei muito do que eu ouvi até aqui. Obrigada. Ótimo. Então, vai lá. Oi? Oi, pode ir, então tá. Bom, fui o primeiro da lista de novo, desculpa, né? Mas, bom, seguinte, teria muitas observações, vou ter que selecionar e falar coisas breves, tentar resumir, né? Então, tem 4 pontos que eu vou tentar ser bastante breve. O primeiro é o seguinte, essa ideia, a proposta da abordagem, do que a gente chamou de abordagem epistêmica e das lógicas da evidência e verdade e tal, a ideia é lidar com evidência não factiva, né, com justificativas que não são factivas, ou seja, não é lidar com a noção de provas formais, não é lidar com provas dentro de um sistema formal, porque não faz muito sentido a gente considerar, a gente ter o conceito
de justificativa não factiva, eu vou falar disso amanhã, que são evidências não factivas se a gente está falando de provas em um sistema formal. Provas são evidência, ou não são nada, ou não são provas, afinal, ou então são evidências factivas. Ou seja, a teoria, essa proposta não foi concebida com essa finalidade. Então, a gente não pode colocar esse critério, né, como evidência para contestar a teoria, porque ela não foi concebida para tratar disso. Isso é o ponto 1. Ponto 2, apesar disso, existe um paper não finalizado, porque tem uns problemas técnicos lá, mas existe um paper que fornece que propõe uma solução, não uma solução, um tratamento do paradoxo do mentiroso, que resolve, né, propõe uma solução, né, que a ideia é a seguinte, esse paper, como eu falei, não foi publicado por tempo de resolver os problemas técnicos e tal, mas a ideia é a seguinte: o predicado verdade que é acrescentado à aritmética, né, ou uma teoria que tenha o poder de expressão para provar o lema de diagonal e tal, aquele predicado verdade não corresponde à noção de verdade transcendente. Aquilo é uma outra coisa, né? Uma noção de verdade metafísica transcendente não é exatamente o que aquele predicado expressa. Beleza. Então, o que acontece? Aquele predicado acrescentado, por exemplo, a aritmética, ele não é confiável. Bom, por que ele não é confiável? Bom, tudo bem, esse argumento tem uma circularidade nesse argumento, claro, mas ele não é confiável por quê? Porque sabemos que aquele predicado, junto com o esquema T, junto com a lógica clássica, trivializa a teoria. Tá? Então, veja, eu não estou falando que verdade, a noção metafísica de verdade, transcendente de verdade, não é confiável. Eu estou falando que aquele predicado adicionado na teoria tal e tal, com aqueles recursos, junto com o esquema T, não é confiável. Então, o que vai acontecer? Ele não vai receber as proposições da teoria da verdade, as proposições no predicado verdade ocorrem, não recebem a bolinha da consistência, classicalidade, o que quer que seja. E isso evita tanto o paradoxo do mentiroso quanto o paradoxo evita tanto a sentença do mentiroso quanto a sentença de Curry. Evita a trivialização, né? Se isso vai ser bem sucedido, se isso tem problemas ou não, beleza, mas eu quero dizer o seguinte, e essa proposta, até onde eu pude ver, ela seria mais encaixada, né, na sua opção C, tá? Bom, beleza. Outra coisa é o seguinte, nós nunca nos opusemos ao dialeteísmo semântico. O dialeteísmo semântico, ele é compatível com a abordagem epistêmica. Simplesmente a questão, se você quiser chamar as contradições que têm origem no uso da linguagem e nos nossos fenômenos mentais, em operações mentais e linguagem de verdadeiras, tudo bem. O problema é o dialeteísmo que sustenta, se o Priest sustenta isso, é outro ponto, tá? Mas o problema é a visão dialeteísta, segundo a qual existem contradições que têm origem, que são tornadas verdadeiras por fenômenos extralinguísticos e extramentais. Esse é que é o ponto. Ou seja, essa abordagem epistêmica ela não é incompatível com o dialeteísmo semântico, tá? Bom, e o quarto ponto é o seguinte. Olha só, eu não acho correto dizer que a abordagem epistêmica mistura uma visão descritiva com uma visão revisionista. Por quê? Porque isso também não tá desenvolvido, não está publicado ainda, mas veja, a revisão da lógica não se dá propriamente numa substituição de princípios da lógica clássica. Eu quero dizer o seguinte, a revisão da lógica não implica a rejeição da lógica que está sendo revista. A rejeição da lógica é estabelecer sistemas formais. Não estou falando que toda revisão se dá assim, mas é a revisão que se encaixa com... É a revisão que é proposta pela abordagem epistêmica, tá? Então, é uma revisão que não rejeita a lógica que está sendo revisada, mas estabelece outros princípios que são adequados para outros contextos argumentativos. E isso tem um elemento descritivo forte. E isso, novamente, isso não está desenvolvido ainda,
muito menos publicada e tal, mas aquela ideia de equilíbrio reflexivo se aplica aqui. Você vê que determinadas inferências não funcionam em determinados contextos argumentativos, aí você ajusta o sistema, aí você volta para a aplicação, e nesse movimento você revisa a lógica, mas sem rejeitar a lógica anterior, que seria a clássica, tá? Mas simplesmente estabelecendo um outro sistema que lida com outro contexto argumentativo diferente do contexto argumentativo que a lógica clássica se aplica. Ou seja, o ingrediente descritivo e o ingrediente revisionista são perfeitamente, convivem perfeitamente sem maiores problemas. Bom, as observações eram essas. Obrigado, Abílio, pelos comentários, todos eles são bem interessantes e, de fato, eu teria bastante para responder para você, para revisar aqui as minhas revisões. Mas, então, sobre o primeiro, né, sobre a abordagem não tratar de questões não factivas como derivações. Pensando, então, nesse sentido, eu acho que eu me enganei, então, na interpretação, porque em algum momento vocês dão como exemplos de contradições em teorias que seriam tratadas pela abordagem epistêmica, paradoxos semânticos e conjuntistas. Então, acho que nesse sentido, eu acho que foi uma sugestão de vocês que os paradoxos semânticos seriam exemplos dessas restrições a teorias das descrições, e aí se encaixaria também na abordagem de vocês. Foi por isso, então, que eu incluí esse paradoxo. E também porque eu pensei, seguindo também as leituras dos textos do Barre, que sendo uma interpretação da paraconsistência, seria do interesse de vocês dar conta das contradições, de um modo geral, em termos de evidência, se opondo, de certo modo, ao dialeteísmo. Então, bem, aparecendo certas contradições, elas precisam ser tratadas de uma forma não dialeteísta. E esse seria um caso, um desafio especial, né? Um desafio particularmente complexo. Então, foi nesse sentido que eu achei que, de novo, fica... E remetendo a outra parte do meu texto, fica estranho se você separa as contradições que você vai topar tratar das que você não vai topar tratar, se você vai dar uma tentativa de interpretar as contradições. Então, foi nesse sentido que eu propus essa tentativa de enquadrar o paradoxo. O próximo, então, eu não vou entrar em muitos detalhes. O próximo não se opõe ao dialeteísmo semântico. Bem, então tá bom. Então, se o dialeteísmo semântico também é uma possibilidade, eu acho que o dialeteísmo semântico ele é um pouco diferente da abordagem que vocês propõem, né? Ele, na verdade, ele não propõe de modo algum que a noção de verdade precisa ser revisada, a noção intuitiva de verdade, a ingênua, ela deve ser mantida, então ela gera contradições, ela é inconsistente. Essa é a nossa boa teoria sobre a verdade, ao passo que eu entendo a abordagem semântica como pensando na verdade de um modo bem mais consistente. Mesmo que vocês não tenham, como você mencionou, feito ainda nenhum grande desenvolvimento sobre a verdade ou feito uma proposta mais positiva sobre isso. Então, eu acho que haveria sim uma tensão aqui entre o dialeteísmo semântico e a abordagem epistêmica. Então, a menos que um dos dois mude alguma coisa, os dois não podem permanecer, eles acabam sendo rivais. E o terceiro é a abordagem, a revisão versus a descrição. Né? Talvez o ponto é que eu achei que há uma tensão aqui justamente porque a noção de verdade ela acaba não se enquadrando muito bem em nenhum dos dois. Né? Você não tem um tratamento descritivo da noção de verdade, mas tem um tratamento revisionista. E isso acaba gerando aquela tensão na segunda abordagem que eu propus, né? De que, bem, se a verdade vai ser revisada, então por que você não revisa tudo já de uma vez, todas as contradições? E isso acaba esvaziando a necessidade de você ter uma lógica paraconsistente no final de contas. Né? Então, ok, eu permito que todas as contradições sejam revisadas a favor de uma abordagem consistente. Então, aí nesse caso, você estaria concedendo o ponto para o lógico clássico, aparentemente. Esse foi o meu ponto. Mas, é claro, eu entendo que você teria outras considerações também. Eu agradeço bastante pelas tuas críticas. Obrigado.
Ok, obrigado, Jonas. Não sei se o Albílio quer fazer alguma consideração, senão a gente tem o Eduardo aí na A fila. única consideração é agradecer as críticas que o Jonas fez, que estão sendo muito boas. A única consideração. Ótimo. Eduardo? Yo continuaría enfatizando la cuestión entre diferenciar interpretaciones de teorías lógicas. Y me parece que es crucial en la discusión que tenían recién Abilio y Jonas. Particularmente, o sea, la teoría, el formalismo, la lógica que desarrollan Abilio y Walter es incompatible, no puede ser utilizada para dar cuenta de las paradojas semánticas, porque las lógicas que ellos desarrollan, si bien son paraconsistentes, tienen modus ponens. Entonces, si uno tiene predicado de verdad, va a tener adentro la paradoja de Curry, dado que el condicional que tienen es el condicional material, o sea, tiene teorema de deducción y modus ponens, o contracción. Entonces, ellos pensaron estas lógicas por razones de paraconsistencia, pero para modelar otro tipo de interpretación filosófica, al menos yo siempre lo pensé así. Si uno quisiera modelar las paradojas semánticas, habría que desarrollar una lógica paraconsistente con un condicional distinto. La historia ya la conocemos y obviamente todos los que están aquí, particularmente Jonas, ya conoce la historia. O sea, la historia es o uno es para completo y tiene un condicional que no valida teorema de la deducción, o uno es para consistente y tiene un condicional que no valide modus ponens. Esas son las historias disponibles. Hay otra historia que es desarrollar lógicas de consecuencia mixta, strict tolerant, y abandonar CAT, la regla de transitividad en la meta inferencia. Eso es lo que hacemos nosotros en Buenos Aires, pero eso es otra historia. Lo que yo diría entonces es, primer punto, uno no puede discutir el modelo de Abilio y de Walter porque desde el vamos esa teoría no puede ser utilizada para dar cuenta de las paradojas semánticas. No estuvo pensada así, y si uno quisiera adoptarlo tendría que cambiar mucho el formalismo. La otra cuestión es, una vez que uno acepta ese punto, si uno puede encontrar una interpretación epistémica de la oración del mentiroso. Y yo diría que, claro que uno puede. Lo que uno puede pensar es, lo primero que tenemos que hacer es pensar en una negación tolerante, no una negación clásica. Y efectivamente lo que uno tiene es una prueba de la oración del mentiroso, uno también tiene una prueba de la negación de la oración del mentiroso, y simplemente lo que tiene que abandonar en esa interpretación filosófica es la idea de aserción estricta o rechazo-aserción. Si uno tiene la pareja aserción débil, no va a tener problema con pensar que la oración del mentiroso puede ser afirmada y la negación de la oración del mentiroso también. Entonces, esa sería una interpretación epistémica de una lógica paraconsistente. Pensemos en el EP, uno podría hacer eso perfectamente, sin que eso provoque inconvenientes desde el punto de vista formal o lógico. Certo. Bem, começando então por esse segundo ponto, obrigado pelas duas observações, são realmente bem pertinentes e muito boas. Sobre o segundo ponto, de que você pode sim dar uma interpretação epistêmica do mentiroso, certamente, mas eu acho o ponto aqui não foi exatamente o fato de que você pode dar um entendimento epistêmico do mentiroso, assim de que você possa dar aquele tratamento epistêmico em termos de evidência fornecido na abordagem epistêmica original do Walter e do Abilio. Então, sim, se eles mudam a abordagem, então realmente eu não vejo motivo para eles não conseguirem dar uma abordagem, um entendimento que seria muito mais epistêmico do que alético, digamos assim, do paradoxo. E o outro ponto é de que os sistemas paraconsistentes, foi a primeira pergunta, né? Apresentados pelo Walter e Abilio, não pode ser interpretado como uma teoria da verdade, porque ele naturalmente leva a um paradoxo perigoso, né? Não dá conta dos paradoxos. De fato,
Mas o meu ponto não foi nem tão técnico assim, foi mais de ver se não os sistemas formais apresentados por eles dão conta dos paradoxos, ou de ter um predicado verdade razoável, mas se a interpretação, então, digamos assim, entrando no jogo, se a interpretação filosófica que eles propuseram, a noção informal, intuitiva, que vai dar sentido para as contradições, consegue acomodar isso, né? Como essa interpretação cabe se enquadra com os paradoxos, então, deixando um pouco de lado as restrições do próprio sistema, porque realmente aí não teria como colocar um predicado verdade sem fazer outras alterações já bem mais radicais. Então esse foi o plano, foi pegar essa ideia mesmo de uma interpretação filosófica intuitiva, algo que está fora do sistema formal e que você usa para dar sentido para o sistema formal. Obrigado. Graças, Jonas. Agora a gente tem o Walter. O Walter está aí, não sei se ele está escutando. Estou. Pronto. Ok. O microfone ligado. Ok. Jonas, eu quero agradecer ao Jonas porque ele realmente tem nos ajudado muito, trazendo à baila nossas ideias, do Abílio e minha, e isso me deixa muito feliz, Jonas, realmente, porque uma das coisas que eu fui criticado várias vezes era o seguinte, algo assim como, vocês fazem muita conta, muito teorema, publicam muitos livros e artigos com coisas de matemática a respeito da paraconsistência, mas vocês não têm trazido interpretações filosóficas, conceituais e tal. E quando eu conheci o Abílio, alguns anos atrás, nós dissemos assim, vamos fazer, Abílio, vamos tentar fazer isso, vamos. E o Abílio comigo, mais outras pessoas, depois o Abílio ajudou muito esse movimento de tentar entender, dar uma interpretação, que é o que o Priest fez há muito tempo, e tal, que era uma na nossa abordagem paraconsistentista no Brasil, penso eu, né? Depois chegaram outras pessoas, você mesmo chegou e tal, mas a gente já está aqui no jogo há mais tempo. Então, eu realmente quero agradecer, porque eu acho que isso é muitíssimo positivo para nós. Mas eu queria voltar um pouco para trás sobre as motivações, até para quem aqui está no... Tem muita gente, tem mais de 40 pessoas nos ouvindo, 40 agora. Nesse momento, 38. Nos ouvindo aqui. Tem gente que tem menos familiaridade com a paraconsistência. Vamos tentar fazer uma coisa meio ingênua e bem tranquila, informal entre nós aqui, para ver como é que se vê a coisa, né? Primeiramente, não é óbvio que o paradoxo do mentiroso possa ser usado como um exemplo de paraconsistência, ainda que seja o único que o Priest usa. Porque pode ser visto também como a questão do paradoxo do barbeiro, né? O paradoxo do barbeiro se resolve assim: o barbeiro dá uma ordem impossível, que aquele cara vá barbear todos e somente aqueles que não se barbeiam a si próprios, isso é paradoxal, então o que se conclui daí é que não pode dar uma ordem dessa para o cara. Uma ordem dessa não pode ser dada, simplesmente, ponto. E uma coisa parecida pode ser pensada com o paradoxo do mentiroso. Se o mentiroso fala que isso, ele não pode dizer isso. Ele simplesmente não pode tentar dizer isso dentro da lógica. Então, ao invés disso ser visto como um exemplo, e não é bem o caso. O que a abordagem paraconsistente faz, de acordo com a minha interpretação muito pessoal, nem sei se o Abílio vê exatamente assim, é a seguinte: é aliviar a lógica clássica de alguns preceitos para que a gente, na frente de uma asserção como o paradoxo do mentiroso, possa, ao invés de vê-la como problemática, vê-la como algo provisoriamente incoerente, que pode ser inconclusivo, pode nunca chegar a ser conclusivo, mas talvez tenha algum problema informacional atrás. Da mesma forma como o juiz do barbeiro. Talvez o juiz não disse exatamente isso, ele disse, olha, todos e somente aqueles que não se barbeiam a si próprios, excluindo você. Pronto, resolve a parada. Então, a maneira de olhar para a consistência é como uma maneira, um modo provisório, inclusive, de você resistir ao caos, de você ver as coisas como nós, seres humanos,
as vemos, né? Quando a gente vê uma coisa contraditória, a gente não abandona o barco, não conclui que pi é o número 2. A gente simplesmente pergunta, bom, será que não é possível rever, pensar e tal? Por quê? Porque nós, enquanto do ponto de vista humano, nós não usamos estritamente a lógica clássica. Quer dizer, a lógica clássica é estupidamente pesada, desnecessariamente pesada, brutalmente pesada, onde não precisa. E a paraconsistência é uma maneira de produzir uma lógica light, que seja muito parecida com a lógica em todos os bons momentos, menos onde ela é pesada demais e cai uma barra de ferro no meu pé. Né? Então, essa é uma maneira de ver a paraconsistência. E também não há maneira de você demonstrar que o ponto de vista, como é que se chama, do Priestley, o ponto de vista dialeteico ou dialeteísta, está errado. Não há maneira de mostrar que está errado, porque é como alguém diz o seguinte, o coronavírus é produto de uma civilização extraterrestre de silício. Como é que eu vou dizer que não é? Ao invés disso, ao invés de ficar me debatendo se é ou se não é o coronavírus uma produção de um grupo alienígena que é feito de silício, por isso que eles estão mostrando, mandando para a gente uma coisa de carbono para acabar com a nossa espécie, podia ser. Eu não vou conseguir provar que isso é falso nunca. Simplesmente eu pelo lema de Ockham, da navalha de Ockham, eu acho uma coisa mais razoável. É produto aqui da Terra, da evolução natural, etc, etc, etc. E tento explicar sim. Né? Então, o ponto de dialeteísmo, não, eu acho que é perder tempo querer contrastar o dialeteísmo. Você não vai conseguir, porque ele não faz sentido, não tem como dizer que algo não funciona se ele não está bem formulado. Então, o que a gente faz é o seguinte, é tentar pensar na questão de entender, de tornar a lógica mais leve, mais light, pensando na questão das evidências. E as evidências podem ser conclusivas ou nunca ser conclusivas. Podem ser inconclusivas. E simplesmente a gente tem que raciocinar com elas. Eu acho que é só isso. Então, eu estou voltando, Jonas, para trás um pouco a discussão, porque o Abílio acho que já respondeu muitas das coisas técnicas que estão nos nossos artigos. Eu estou dizendo assim uma coisa mais intuitiva, uma coisa muito mais, uma história muito mais simples, sem metafísica nenhuma. Também não é que eu quero me livrar da metafísica, é só que não precisa. Só que não precisa nesse caso. Então eu estou submetendo essas coisas, essas indagações mais intuitivas para você, para ver se isso se do ponto de vista, ou se você rejeita essa maneira um pouco naive, mas que, do ponto de vista do reasoning, do raciocínio, são muito profundas, eu acho, que eu pessoalmente tenho a respeito disso. Obrigado, Walter. Nós é que agradecemos vocês, né? Essa discussão toda, na verdade, começou com os pontos que vocês levantam nos artigos, né? Aliás, recomendo que todos leiam os artigos do Walter e do Abílio e também do Eduardo. Com essas motivações que ele deu, realmente estão nos artigos, né? De que o plano é você tratar da contradição, como até eu mencionei na minha fala, da contradição em uma teoria como indicando um estágio provisório do desenvolvimento, né? Então, é algo como, se no momento a gente tem uma teoria inconsistente, então ela está, de algum modo, equivocada. E, bem, eu concordo com você, realmente, com relação ao dialeteísmo, né, é difícil de você argumentar contra o dialeteísmo, ou mostrar que ele não funciona. É difícil você argumentar que é falsa uma tese que, por definição, é verdadeira e falsa, né? Então, eu acho bom que tenha essa proposta alternativa. É uma das razões para se sustentar uma abordagem epistêmica, é que ela seria mais econômica, então, usando a navalha de Ockham. Mas o meu ponto foi levantar, então, essa dificuldade nesse aspecto
que você menciona, de que a paraconsistência ela tenta dar um tratamento para uma teoria que é provisoriamente inconsistente, é quando se trata justamente... O estágio de provisório pode ser muito longo. Exatamente. Pode ser eterno. Então, o ponto foi tentar problematizar isso justamente quando a teoria em questão é uma teoria, por exemplo, tratando da noção de verdade e que pode estar gerando uma contradição. Então, foi daí que surgem algumas tensões, né, que o Abílio tentou já gerar dificuldades, e o Eduardo também, né. Mas o meu plano foi esse, foi tentar mostrar que isso pode funcionar bem para teorias como teoria intuitiva de conjuntos ou a teoria do átomo de Bohr, mas quando se trata de uma teoria como a teoria da verdade, a gente pode ter um problema, porque é justamente aí que o dialeteísta arranja a motivação dele. E se você está falando assim, não, mas a teoria dialeteísta eu quero deixar eles de lado, eu quero mostrar que a minha é mais econômica, você de certo modo está num debate com ele, né? De certo modo, mesmo tentando rejeitar o debate, você está tentando propor uma alternativa. E é nesse sentido que eu acho que se ele consegue achar um gancho para ele se motivar de novo, falando, bem, mas na teoria intuitiva da verdade eu tenho a vantagem. Aí é que eu acho que talvez o debate deva acontecer com mais força. É a minha sugestão, né? Mas, claro, eu estou de acordo com a maioria dos pontos que você levanta. É só uma observação. Eu, pessoalmente, aqui entre os colegas, eu, pessoalmente, hein, não ponho Abílio nisso, porque eu, pessoalmente, vejo a dialeteísmo muito parecido com o debate do design inteligente. Uhum. É a hora que você debate com ele, ele vira científico. Né? Eu não quero me recusar a debater com o dialeteísmo, mas simplesmente eu prefiro não debater. Porque senão eu estou dando a chance dele se tornar científico, uma coisa que ele em princípio não é, ele não precisa. É um dadaísmo, né? É um dadaísmo. Tá bom, é bonito, interessante e tal. Não tem nada contra nem a favor, mas eu não queria debater com ele cientificamente, no sentido, exatamente como você disse, de provar a inexistência, a impossibilidade. Não dá. É um dadaísmo. Tá bom. Tá ótimo. Eu concordo. Obrigado, Walter. Eu concordo, porque... Você concorda com o dadaísmo? É um pouco exagerado, né? Eu concordo que, na verdade, é um debate restrito a iniciados, é um debate porque bom, primeiro que a própria posição do Priest é uma posição escorregadia, né? Porque ele diz que ele não afirma que existem contradições reais, e de fato ele afirma isso aqui e ali, mas a absoluta maioria, tem uma lista imensa de autores que vão do John Michael Dunn até o Edwin Mares, passando, sei lá, pelo Heinrich Wansen, eles entendem o dialeteísmo do Priest dessa forma, como implicando contradições extralinguísticas e extramentais. Então, primeiro, a posição do Priest já não é clara por conta disso. Bom, só que, além disso, realmente, não há nenhuma evidência, se a gente falar em termos de evidência conclusiva, qual é a evidência conclusiva que essa visão, esse dialeteísmo, deixa eu chamar de ontológico, sem discutir se o Priest, de fato, afirma isso ou não, porque ele é escorregadio nas afirmações dele, esse dialeteísmo ontológico. Qual é a evidência para isso? De fato, não tem, ou seja, discutindo, a gente faz, o movimento acaba sendo parecido com um movimento que dá lugar aos negacionistas, né? Estabelece um debate onde não tem debate. O problema é que ele chegou antes. Ele já está aí há um tempão. O negacionismo chegou antes, né? Pois é. Posso fazer uma observação? Meninos, né? Só tem menino. Quando o Walter fala em que a lógica paraconsistente seria uma lógica mais leve, eu entendo assim também. Eu acho que ela é uma lógica mais adaptável à análise dos fenômenos, quando se buscam teorias que tratam de interpretar a realidade e tratam de interpretar fenômenos físicos. E lembrar que nos primeiros artigos do Newton, e eu acho também que na minha tese de doutorado, quando foi introduzido o sistema J3, a interpretação já dada pelo Newton e no artigo, quando foi introduzido o sistema J3 comigo, quer dizer, isso há décadas, né?
A interpretação era que as inconsistências representariam, por exemplo, períodos do desenvolvimento de teorias em que aparecem contradições. Então, essa interpretação de que as contradições podem ser temporárias e resolvíveis com o desenvolvimento das teorias, eu acho que ela aparece, essa interpretação, já na criação um pouco dos temas paraconsistentes do Newton. E cada vez mais eu tenho a impressão que a lógica paraconsistente é a lógica que é subjacente às teorias da verdade dos pragmatistas. É aquela verdade que pode se modificando, evoluindo na direção, talvez, de uma verdade absoluta, de uma verdade última, e a lógica e o sistema vão se adaptando às circunstâncias do desenvolvimento científico. Então, acho que a lógica paraconsistente ela é bem interessante, como disse o Walter, em relação à rigidez da lógica clássica. Que a lógica clássica quase que nos aprisiona, né? E a paraconsistente não. Eu também gosto dessa interpretação do Walter e do Abílio. Que eles estão então, e, no entanto, com a paraconsistência, a gente pode fazer tudo o que faz. Não se trata de cortar a pata da lógica. Pode ir cavalgando muito bem, né? Cavalgar num cavalo mais leve. Por quê? Por que não? Digamos, mais leve e mais ágil, né? E vai se adaptando de acordo com a circunstância. É isso. É muito bom. Tinha umas 45 pessoas, 47 agora. Parabéns aos organizadores aí do evento, hein? O Ederson e o Jonas. Continuamos amanhã, né? Obrigado. O Ederson está na fila. Sim, mas eu estou dando o tempo aí para o pessoal. Quem quiser passar na frente, fica à vontade. É interessante pegar o que a Ítala falou, né? Que a gente tem bastante pessoas aqui assistindo. E eu acho que é legal estender esse debate de filosofia da lógica. É um debate que está vivo, como o próprio Eduardo falou no começo, que a gente está trabalhando aqui na América Latina, e que tem bastante estudante de graduação vendo, e às vezes pode ser que eles não estejam entendendo todos os detalhes que estão sendo falados aqui, mas acho que já é de grande valia, mesmo para o pessoal da graduação, que está entrando em contato agora com esse tipo de debate em filosofia da lógica, especificamente o debate da interpretação das lógicas paraconsistentes. Então, eu agradeço todo mundo aqui pelo debate. Eu já recebi mensagem enquanto vocês falavam aqui, de pessoas elogiando muito o debate de altíssimo nível que a gente está tendo aqui. Então, de maneira muito satisfatória, a gente recebe tudo isso. Espero que a gente continue, né? Bom, a gente está andando aqui no tempo, eu teria algumas questões para fazer também, eu não sei se vai dar tempo, se alguém quiser fazer mais uma questão, está na frente, senão eu faço essa questão e a gente encerra. Alguém? Pelo jeito não, né? Bom, eu não sei se também está ficando muito tarde para o Jonas, lembrando que o Jonas está na Alemanha, né? Então, não sei, acho que deve ser Pode fazer uma pergunta fácil aí, porque... Uma pergunta fácil. Não, então eu não vou fazer, então eu não tenho. Não, mas eu não sei se tem pergunta fácil, mas eu tenho uma pergunta boba, eu acho, talvez, ou uma pergunta mais ingênua, mas é uma pergunta sobre a resposta do Abílio, né? Que o Abílio, em certo ponto, se eu entendi bem, reconhece que ele não tem nada contra ao dialeteísmo semântico e diz que, eu não sei se eu entendi isso, mas eu acho que eu vi que a teoria epistêmica, a abordagem epistêmica é compatível, em certo sentido, com o dialeteísmo semântico. Mas, se eu entendi bem, então eu gostaria de saber como ficaria, então, aquele ponto que o Jonas colocou de se às vezes não é um desconforto para vocês, né? Às vezes vocês não querem isso, né? Se seria um desconforto vocês tratarem tipos de contradições, essa aqui a gente não vai tratar, ou essa aqui a gente trata, ou voltando naquele ponto que você tinha falado também, Abílio, de separar as noções de verdade. Parece que a gente vai ter uma noção de verdade para fazer ciência e uma noção de verdade mais intuitiva. E dependendo de que domínio que a gente está, a gente aplicaria uma ou outra. Talvez isso seja um pouco de acordo com o pluralismo que vocês defendem também. Isso eu estou falando talvez porque
tudo arriscando aqui para vocês confirmarem se eu estou entendendo bem, tá? Outra coisa, então, como que ficaria o fator descritivista? Então, mesmo que se a gente separar as duas noções de verdade, como a gente trataria o liar, o mentiroso intuitivo, né? Bom, o Walter deu uma resposta fazendo um paralelo com o paradoxo do barbeiro, né? Mas só para instigar um pouco mais o debate, talvez, eu acho que é um pouco, o paradoxo do barbeiro é um pouquinho diferente, né? Porque a gente poderia falar, não há tal circunstância, não há tal barbeiro, né? Como uma espécie de prova de redução ao absurdo, né? Mas a gente tem o paradoxo do mentiroso. Especificamente, a gente tem um predicado verdade na linguagem que satisfaz aquelas condições do paradoxo. Então, seriam esses 3 pontos. Não sei se eu fui claro, mas são pontos mais de curiosidade. Deixa eu só dizer uma coisa. Eu acho que não existe tal barbeiro. Não existe tal ordem do juiz para esse barbeiro. É uma questão de... Como é que se chama isso em filosofia da linguagem? Quando você faz um ato ilocucionário, né? Esteja casado. Você está casado. Não pode se você já é casado, né? Então, é um ato ilocucionário que não realiza. Ele não pode dar essa ordem. O barbeiro pode existir. Ele não pode dar essa ordem. E exatamente a teoria da verdade, o paralelo o predicado existe. Eu não posso carregar o predicado com essa obrigação de fazer isso. Essa seria o paralelo. Mas só para fazer um... Tudo bem. Volta para você a palavra. Tá. Seria, então, não há tal barbeiro com tais pressupostos, né? Que envolve, inclusive... Você pode mandar o barbeiro fazer isso. Vamos supor, o Supremo Tribunal, que faz um monte de besteira, manda fazer isso. Fala, Supremo, peraí, isso não rola, meu. Não pode mandar o barbeiro fazer isso. O Supremo Tribunal não pode mandar o barbeiro fazer isso. O barbeiro não existe perfeitamente bem, a culpa não é dele. Mandaram ele fazer algo impossível. O predicado de verdade também, o predicado está lá. Botaram nas costas do predicado cumprir requisitos que ele não pode. Walter, seria o tipo de uma definição de uma ordem predicativa, né? Uma ordem predicativa. Não dá, nem o ministro Barroso pode fazer isso. Quer dizer, o ministro Barroso até que pode, porque ele faz cada barbaridade. Então, mas vai ser, ele vai falar, Barroso, mais essa, calma. Tá. E não sei se o Abílio queria comentar. Bom, a pergunta que você fez, eu entendi que foi por Jonas também, né? Para o debate, né? Para vocês todos aí. Jonas, você quer comentar? Eu iria comentar que eu estou de acordo com a observação, né? Como eu tinha mencionado na minha resposta para o Abílio, eu ainda veria um certo incompatibilidade entre o dialeteísmo semântico e a abordagem epistêmica, no sentido que há uma diferença nas formas como se entende a verdade em cada uma das abordagens, né? O dialeteísmo semântico tem uma tentativa muito mais descritiva, então, vamos dizer assim, de manter uma teoria ingênua da verdade que gera uma contradição e aceitar isso, enquanto que a abordagem epistêmica, pelo que eu entendi, não toleraria uma contradição como essa e buscaria uma revisão da verdade para dar um tratamento clássico. Tá. Então, bom. eu concordaria basicamente com a pergunta, a afirmação do Ederson. Bom, olha só, isso também é um assunto um pouco longo, mas eu vou tentar... eu tenho comentários sobre as duas coisas. Bom, sobre o dialeteísmo semântico, o negócio é o seguinte... Essa abordagem epistêmica, em termos de evidências não factivas, né, que justifica a rejeição da explosão e tal, ela, em princípio, ela é compatível com qualquer tratamento de contradições que não afirme que as contradições são tornadas verdadeiras pela realidade extralinguística e extramental. Em princípio, ela é compatível com isso. Pode haver tensões aqui e ali, não estou dizendo que não podem existir tensões aqui e ali, mas, em princípio,
uma abordagem que diga que não é a realidade extralinguística e extramental que está tornando isso verdadeiro. É simplesmente, são fenômenos mentais ou linguísticos, beleza. Eu não estou dizendo que não possam existir tensões pontuais, né? E eu não teria como aqui falar dessas tensões pontuais. Sobre a noção de verdade, não existe um posicionamento metafísico, olha só, como o Jonas aponta no artigo dele, o dialeteísmo propõe uma teoria da verdade. A lógica paraconsistente, aliás, ele não propõe exatamente uma teoria, mas uma concepção da verdade, né? Uma concepção que, bom, existem contradições verdadeiras, então daqui a gente constrói a lógica paraconsistente que é necessária por causa disso. O que é subjacente à abordagem epistêmica, e isso é uma coisa que eu vou falar amanhã, e é a noção de verdade em lógicas da evidência e verdade, é que é o seguinte: nós raciocinamos, pessoas raciocinam, fazem inferências com evidências conclusivas, como se essas evidências fossem consideradas, como se essas proposições fossem verdadeiras, mesmo que mais tarde elas sejam revisadas. Por exemplo, a lógica do Newton, lógica do Newton, desculpa, gente, confundi tudo, misturei tudo. A mecânica newtoniana, a lógica subjacente à mecânica newtoniana era a lógica clássica. Beleza, a teoria foi revista, sim, mas veja, porque se a gente exigir que toda evidência relativa a proposições empíricas seja absolutamente conclusiva, a gente simplesmente não faz mais nada. Então, mesmo a bolinha branca, né, que estabelece que uma proposição tem evidência conclusiva e, portanto, é tratada pela lógica clássica, que preserva a verdade, então, por isso o nome verdade, lógicas da evidência e verdade, mesmo aquela bolinha branca pode ser revisada. A gente não fala que aquela bolinha branca não pode ser revisada, porque, claro, as teorias são revisadas, né? Quer dizer, ou seja, o ponto que eu quero enfatizar é que não existe propriamente um posicionamento, não é um assunto que a gente trata propriedades metafísicas, propriedades, né, transcendentes da noção de verdade. É uma coisa que não. Veja, por que a lógica é a lógica da evidência e verdade, por que a lógica clássica é recuperada? Porque nós consideramos essas proposições como se elas fossem verdadeiras. Inclusive, isso existe, propositions taken as true or false, elas são tomadas como verdadeiras ou falsas. Bom, e isso tem a ver com o papo das duas noções de verdade que o Ederson falou. Não é que existam propriamente duas noções de verdade. A proposta, que não foi publicada ainda, porque não foi finalizada, mas a proposta de utilizar uma LET, né, uma lógica da evidência e verdade, mas vejam, é lógica da evidência e verdade, mas não vai estar sendo interpretada como evidência e verdade, vai estar sendo interpretada como confiabilidade e não confiabilidade, aquela bolinha branca, né? É o seguinte: a noção de verdade, o predicado verdade, que é introduzido veja, ela é bem restrita a uma teoria da verdade aritmética, a evitar o teorema da indefinibilidade da verdade, que é o seguinte, tá, eu falo isso, que é o seguinte: você pega o predicado verdade, o esquema T, acrescenta na aritmética, bom, e o que você faz com a teoria que sobra? O que você faz com a teoria que sobra é o seguinte: o predicado verdade não recebe a bola branca. Por que o predicado verdade não recebe a bola branca? Porque ele não é confiável. Por que ele não é confiável? Bom, pelas razões que sabemos. Mas não é que a noção de verdade transcendente, metafísica, não seja confiável. A gente não está falando nada sobre a noção de verdade transcendente, metafísica, nesse sentido. A gente só está dizendo que aquele predicado inserido naquela teoria não recebe a bola branca porque ele não é confiável. Essa é uma proposta não trabalhada, não publicada para de tratar o paradoxo. Quer dizer, não é que existam duas... Não, acaba existindo, mas as duas noções de verdade é o seguinte: verdade no sentido metafísico, transcendente, não estamos falando nada sobre, tá? O predicado verdade adicionado à aritmética, junto com o esquema T, não é confiável. Então, a gente vai dar um jeito de tratar esse predicado para preservar a aritmética, para que a teoria não... para que a teoria não
que a teoria não limite a aritmética, não, né? Todos os resultados que a aritmética provaria, ela continuaria provando. Isso é o que eu... Então, quer dizer, eu falei o quê? Eu falei sobre o dialetismo semântico e terminei com aquele ponto que o Ederson falou, não, mas então são duas noções de verdade? Sim, mas nesse sentido, a noção metafísica a gente não fala nada. Não estamos fazendo afirmações sobre a noção metafísica. A noção de verdade que é expressa pelo predicado verdade acrescentada à teoria que é uma noção que a gente diz que não é confiável. Mas de que relembrando ainda que o texto não está publicado. De que aritmética você está falando? Da clássica, da paraconsistente? Abílio, tem o microfone. Eu desliguei. Não, a aritmética é de piano, nem precisa da aritmética de piano para o teorema, mas beleza. Você pega a aritmética de piano, acrescenta o predicado verdade, estende a linguagem, acrescenta o esquema T. Bom, e aí o que você faz com a lógica? A lógica subjacente não vai ser mais a lógica clássica. Vai ser... Qual lógica que possivelmente vai funcionar aí? A LET-F. O que é a LET-F? A LET-F é a lógica de 4 valores do Bell-Napidan com os axiomas da bolinha branca. Que, por exemplo, o Eduardo conhece, o Jonas conhece, né? Então, o que vai acontecer? Os resultados técnicos não estão concluídos, mas o que vai acontecer? Sem a bolinha branca, não se faz nada nem com a sentença de Curry, nem com a sentença do mentiroso. Ela não trivializa, porque ela não tem a bolinha branca. Então, não tem modus ponens para ela. Mas, como a aritmética, tudo que vem da aritmética tem a bola branca, por quê? Porque é outro pressuposto, a aritmética de piano é confiável. É consistente. Bom, esse pressuposto pode ser feito, do ponto de vista pragmático, ele é feito. Né? Os matemáticos trabalham como se até aquela teoria fosse confiável. Beleza. Bom, então, a aritmética é confiável, então tem a bolinha branca. Então, tendo a bolinha branca, recupera modus ponens e a lógica clássica toda. Mas o predicado verdade não tem nem modus ponens, nem as outras coisas que não valem porque a implicação da lógica de 4 valores, o modus ponens não vale, né? Sim, Eduardo, eu concordo, mas por isso que eu falei, isso é né? Isso é uma proposta. A relação tem esse predicado de verdade ou essa verdade, por exemplo, com a quase-verdade ou com a verdade pragmática, por exemplo? Não, olha só, Porque metafisicamente eu posso pensar na verdade do ponto de vista das teorias usuais. Não. Correspondencial, coerencial ou pragmática, por exemplo. Tá, olha só, peraí. A noção de verdade... Jantando perguntas, não? Oi? Você vai falar amanhã sobre isso? Na verdade, não. Esse assunto da teoria da verdade apareceu por causa dos comentários do Jonas. Eu não ia porque isso... porque o Jonas falou, bom, como é que a gente acomoda essa abordagem em termos de evidência com o paradoxo do mentiroso? A minha resposta para isso é não acomoda, porque evidência não conclusiva, evidência não factiva, é um conceito que não se aplica se você está trabalhando com provas formais. Beleza. Mas como por exemplo, tratar o paradoxo do mentiroso com uma LFI, né? Como é que a gente pode interpretar a bolinha branca e tratar, né, o paradoxo do mentiroso e Curry com uma lógica, com esses recursos? Aí, bom, dessa maneira que eu estou dizendo, é uma possibilidade não concluída, não publicada, mas é interpretar a bolinha branca como não confiável. Agora, o Eduardo falou que tem sentenças que a gente atribui a verdade de uma maneira confiável. O problema é o seguinte, dentro daquela, por exemplo, que 2 mais 2 são 4, beleza, né? E outras coisas, muitas outras coisas. Mas o problema é o seguinte, o mesmo predicado que está sendo atribuído a 2 mais 2 são 4, ele está sendo atribuído à sentença do mentiroso, né? Quer dizer, puxa, eu acho que é razoável, é muito razoável. É muito razoável a gente considerar que aquele predicado verdade, a gente tem que desconfiar dele, entendeu? O que eu teria a dizer sobre verdade na linguagem natural? Não sei. Eu só estou falando o seguinte, aquele predicado verdade que é acrescentado à aritmética de piano, blá, 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 blá. Aquele predicado ali, ele é meio esquisito. Tem alguma coisa errada com esse predicado. Bom, se vocês perguntarem a minha opinião pessoal, que eu não tenho ferramentas técnicas suficientes para desenvolver, é que o problema é com o esquema T.
É que o problema é com o esquema T. Mas isso, eu já estou abrindo uma outra discussão, deixa eu fechar o parênteses aqui, senão a gente não termina, né? Então, veja, aquele predicado verdade com o esquema T tal que é adicionado à aritmética de piano é que não é confiável. Né? E esse é o pressuposto. A teoria, esse tratamento tem dois pressupostos. A aritmética de piano é confiável, ou seja, é consistente, tá? Um pressuposto. Segundo pressuposto, o predicado verdade que é acrescentado à aritmética de piano junto com o esquema T bom, a lógica clássica está ali já, não é confiável. Tem esses dois pressupostos, tá? Esse tratamento do mentiroso. Só para fechar mesmo, eu não sei se eu entendi. Então, você diz, então, assume que há, então, duas teorias, duas noções de verdade, a metafísica, né, que você chamou de metafísica, a gente poderia chamar também de uma noção mais naive, mas quando você vai tratar do predicado verdade, vamos falar assim, de maneira séria, numa teoria lógica e tal, você não está falando dela, você está separando as coisas, ok? Eu nem falei tanto, eu falei que o predicado verdade é acrescentado à aritmética de piano. Tá. Só falei disso. Mas, sim, essa observação poderia ser estendida, mas o que eu falei foi o predicado verdade acrescentado à aritmética de piano, né, junto com o esquema T, não é, e nisso eu acho que você concordaria, não é idêntico, absolutamente equivalente à noção de verdade transcendente. Veja, olha só, o esquema T, o que significa o esquema T? A é verdadeira sem somente ser A. O que significa A? É que A pode ser acerida? É que A foi provada? Entendeu? Aquele A, sem o predicado verdade, ele não pode ser equivalente ao predicado verdade, a verdade em sentido transcendente. Né? Me parece que não pode ser equivalente, mas, de qualquer modo, pensando na teoria da verdade, sem pensar no esquema T, aquele predicado que é adicionado à teoria da verdade, que é adicionado, desculpa, à aritmética de piano, ele não pode ser equivalente à verdade em sentido transcendente, fora da teoria. Não pode ser isso, eu acho que vocês concordariam, né? Não pode ser equivalente, é isso. Então, não, a minha preocupação é só com a teoria epistêmica mesmo aqui. Então, talvez a atitude é muito próxima à atitude do Tarski, né? Falar, não, a lógica não pode tratar com essa noção de verdade aqui. Talvez, é isso? A lógica, sim. A lógica clássica, sim. E a lógica da evidência, as lógicas da evidência que vocês tratam, então, assim como uma atitude tarskiana, também, a gente não está falando dessa noção de verdade não tratável na lógica, talvez. Eu acho que eu estou concordando com você, em princípio. Eu tenho uma sim. observação. Essa atitude tarskiana em relação à verdade, ela é essencialmente correspondencial. Então, você está chamando de verdade metafísica a abordagem correspondencial. E você tem a coerencial e a pragmatista. E quando você fala na sua abordagem evidencial, você está muito mais pragmatista do que correspondencial. E eu não sei, vamos ver como que vocês fizeram, redigiram o trabalho. Quando você acrescenta o predicado verdade à aritmética de piano, e você diz a aritmética de piano é confiável, digamos, porque podemos aceitá-la ou pensar nela como consistente, a hora que você acrescenta um predicado de verdade, que não é essencialmente correspondencial, que eu não posso lidar com ele do ponto de vista tarskiano, eu já estou pondo como lógica subjacente não a lógica clássica. Mesmo eu acrescentando esse predicado à aritmética de piano, eu acho que eu já mexi na lógica subjacente à minha análise. Eu já deixei, como diz o Walter, essa lógica mais leve. Eu acho que eu deixo essa lógica mais flexível. Não sei se mais leve, mas mais flexível, mais adaptável. Eu acho que eu já joguei fora a minha base clássica aí. Quando eu acrescento e você diz, eu não posso pensar nesse conectivo T ou nessa verdade, quando eu acrescento o predicado T, da forma que o Tarski faz, na forma clássica da teoria da verdade tarskiana. Você está pondo uma teoria parcial de verdade aí, que pode ser verdade, pode ser falso e pode ficar em suspensão de juízo ou uma verdade provisória. Não sei se eu não estou entendendo, Abílio. Acho bacana o que você está fazendo, mas eu estou pensando que você está pensando em quase verdade mesmo.
Quando você diz pode ser verdade, depois não ser mais, quando você diz a mecânica newtoniana era verdadeira, não, a mecânica newtoniana continua como ela é uma teoria. Só que a interpretação que ela traz dos fenômenos físicos ou da cosmologia não é razoável dependendo do aspecto que eu quero analisar. Eu preciso usar uma outra teoria, que seria, por exemplo, da relatividade. Ou se eu vou falar sobre a composição íntima da matéria, eu vou precisar da mecânica quântica. Tá. E quando eu escolho essas teorias, a minha sentença vai ser verdadeira ou não de acordo com a abordagem que eu dei, que é o que eu acho que você quer fazer lá na aritmética, não é? Tá, não, quando peraí, você olha põe só. um periodicado T lá. Não, peraí. Eu tenho uma observação a fazer, que é o seguinte. Tem um problema, considero isso um problema da filosofia, é a demanda por universalidade. Então, bom, se a gente apresenta uma teoria, tem que resolver todo esse arcabouço conceitual dessa teoria, tem que resolver todos os problemas, desde os problemas de como, por exemplo, teorias científicas são aceitas e depois revisadas, até o problema da verdade aritmética. Poxa, não pode ser assim, né? Porque nenhuma ciência funciona dessa maneira. Então, a gente não pode estabelecer essa requisição para a filosofia, né? Para o arcabouço conceitual que vem com uma teoria que lida com problema filosófico e tal. Então, veja, o ponto lá da teoria da mecânica de Newton é o seguinte: eu quis ilustrar que mesmo verdades, mesmo proposições que são consideradas conclusivamente estabelecidas, né, elas podem ser revisadas. Então, por exemplo, veja, a lógica subjacente à mecânica de Newton era a lógica clássica. Mas a mecânica de Newton é incompatível com a teoria do campo eletromagnético. Bom, então o que acontece? Bom, a teoria foi revisada e se tornou um caso especial da teoria da relatividade, que a lógica subjacente também é a lógica clássica. Será que ela vai ser revisada? Possivelmente, beleza. Mas então tem um aspecto aí que é o seguinte: determinadas coisas são consideradas conclusivamente estabelecidas como verdadeiras, nós lidamos com essas proposições usando a lógica clássica, mas elas podem ser revisadas futuramente. Isso é uma característica dos contextos argumentativos que essas lógicas da evidência e verdade pretendem formalizar. Outra coisa é o predicado verdade, entendeu? O predicado verdade. Infelizmente, a gente está falando de verdade também, mas a gente não pode dar um tratamento e resolver os problemas todos de uma vez. É o predicado verdade, que é acrescentado à aritmética de Peano, junto com o esquema T, e que não pode ser a lógica clássica, porque, caso contrário, a teoria é trivial. Bom, como é que a gente vai lidar com esse predicado verdade? A gente vai considerar que ele não é confiável, e por ser não confiável, unreliable, né? Por não ser não confiável, ele não recebe a bolinha branca que recupera a lógica clássica. Então, agora, meu ponto é o seguinte: se a gente quiser misturar a discussão da verdade do predicado verdade acrescentado à aritmética de Peano, com a discussão de verdade empírica, que é como a gente lida pragmaticamente com teorias científicas no momento que elas, né, são consideradas como estabelecidas, a gente vai fazer muita confusão, entendeu? A gente precisa ser um pouco mais prudente, né? Aquela prudência, né, mencionada muito quando se defende a lógica paraconsistente pelo Walter, pela Hitler mesmo e tal, tem que ser um pouquinho mais prudente. A gente não pode trabalhar os problemas todos de uma vez só. Quer dizer, esse é o ponto, né? Tem que tratar uma coisa de cada vez. E aí, esse predicado verdade que está sendo acrescentado à aritmética de Peano, ele é verdade como coerência, ele é verdade... Pô, não sei, não saberia responder isso. Ele é correspondencial? Bom, deveria ser, mas ele simplesmente não é confiável e por isso que a gente não pode botar a bolinha branca que recupera a lógica clássica nele. Eu acho que ela fica correspondencial na hora que você, numa determinada análise de um fenômeno, ela comporta-se classicamente, ela fica confiável. Quando ela não é confiável absoluta, que é uma verdade passível de interpretação ou de modificações, a minha interpretação é que ela fica mais pragmática. Em casos especiais, ela vira correspondencial. Quando você tem certeza e não tem mais dúvida. Isso faz sentido. Isso faz sentido. Eu penso conforme você fala. Isso faz sentido. Porque pragmática eu estou falando, depende do contexto, da forma de abordagem.
do fenômeno que você está analisando, né? Talvez faça sentido, talvez, olha só... Quer dizer que a sua verdade lata aí, ela é pragmatista. olha só, talvez faça sentido mesmo. Tem que ser mais examinado, claro, mas E talvez... a verdade correspondencial, a verdade clássica, ela seria um caso particular dessa aí. Essa sua seria um pouco mais ampla. Não pode ser assim? Talvez, eu acho que pode funcionar. De fato, eu acho que pode funcionar, sim. Bom, gente, eu agradeço novamente